Olá, uma boa noite, ou bom dia, boa noite, boa tarde, seja qual for o momento que você está chegando, lembra sempre que você é muito bem-vindo. Uma alegria enorme a gente estar junto de novo. Era para a gente, inclusive, ter começado na semana passada, como a gente já tinha deixado avisado, mas houve um contratempo aí de última hora e nós precisamos postergar, então nós estamos começando hoje. Mas é muito gostoso estar aqui com vocês. Eu estava morrendo de saudade e eu estou imensamente feliz porque a Ana está aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu passo para ela dar um oi para vocês. E estou muito feliz porque você está aqui com a gente. Então, queria só lembrar que cada um de vocês que chega aqui não chega por acaso e que a gente cria essa corrente linda e essa corrente faz um bem danado para todos nós. Então, vamos entrar nesse espaço vibratório que foi preparado com tanto carinho pela espiritualidade. Eu gosto sempre de pedir para vocês imaginarem mesmo como se a gente estivesse entrando num espaço. Vamos pensar que esse espaço, né, tá no meio da natureza, tá como se fosse uma atmosfera toda especial de cura e que nós estamos cercados de seres de luz, mas cada um que chega, a gente abraça, a gente dá as mãos juntos, a gente vai unir energias para viver esse chamado tão bonito, que é, primeiro, pensar um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre o autoconhecimento, sobre o processo de transformação, compreensão e cura, tanto interior como física, mental, emocional, espiritual. Esse é o nosso objetivo. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, a gente gosta sempre de falar que nós somos orientados a usar a água como um veículo. Hoje eu estou com uma garrafona aqui, mas pode ser uma garrafinha, pode ser um jarro. O importante é ter uma água que você disponibiliza para a espiritualidade colocar nessa água aquilo que você está precisando e que você também pode pedir e mentalizar, que isso é muito importante. Isso é um processo conjunto, né? Todos nós temos Deus dentro da gente, aquilo que a gente mentaliza e pede é criado, nós somos criadores. Mas essa água é um instrumento que nos auxilia nesse processo. E você pode colocar uma para você, pode colocar uma para a família, pode colocar para os bichinhos, para as plantas, conforme for a necessidade. Sempre lembrando que se você colocar mais do que uma, é bom você identificar qual que é de quem, né, e depois seguir. E aí, como é que toma, então? Pelo menos a quantidade de uma xícara de café de manhãzinha ao acordar e à noite antes de dormir. Sentindo ou pela intuição ou por necessidade que quer tomar mais, que precisa tomar mais, pode tomar quantas vezes você sentir. E em ambos os casos, seja tomando mais ou tomando só as 2 vezes ao dia, quando essa água estiver chegando mais ou menos um terço, um quarto, você completa ela com água, volta a mentalizar, volta a sintonizar com a espiritualidade, que eles vão estar mantendo essa água atualizada, trabalhada, sempre na intenção que você tiver pedido, mentalizado, tá bom? E agora eu vou passar para a Ana dar um oi para vocês. Que delícia ter você aqui, Ana. Seja muito bem-vinda. E na sequência ela vai fazer a nossa prece. Oi, gente. Que bom estar aqui com vocês. Começamos mais um ano novo, de novo, graças a Deus. Estamos todos aqui, reunidos. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Acho que a minha cara, assim, meu jeito, não consigo disfarçar. Às vezes até vejo aqueles memes que, tipo assim, a minha boca não fala, mas a minha cara denuncia. Então, vocês já percebem que eu gosto muito de participar aqui com vocês, porque é uma troca de energia muito boa. Eu aprendo muito. E, assim, para a gente que faz esse trabalho aqui, que é uma extensão do nosso trabalho que é feito lá na casa, na ABE, no Centro Espírita Alvorada Nova, para a gente é muito precioso esse tempo, tá? Então, a gente está muito grato de vocês estarem aqui com a gente de novo, mais uma vez, e espero que vocês, esse ano, mais do que nunca, vocês usem sem moderação as nossas lives, vocês possam assistir, que vocês divulguem também, às vezes é algum assunto que você ouve a nossa conversa amiga aqui, e aí você identifica uma pessoa e você fala, eu vou passar para essa pessoa. Então, assim,
usa sem moderação, porque aqui a gente faz tudo com muito carinho, assim, na melhor das intenções. Eu acho que a intenção é uma coisa que é uma das coisas mais importantes, a intenção é a boa vontade, e é desse jeito que a gente chega aqui para dividir, para fazer essa troca, para aprender, e assim, a gente quer que todo mundo que assista se sinta um pouco melhor do que quando chegou. É um prazer estar aqui com você, com a Sandra, que é uma querida. Então, para mim, eu estou começando esse ano com os 2 pés direitos. Agradeço muito que vocês estejam aqui. Eu vou fazer a prece inicial, então. Convido vocês a fecharem os olhos, serenar um pouco os nossos pensamentos, que foi um mês, tem sido um mês muito longo. Parece que não acaba janeiro e a gente está aqui no último dia. Aqui não podia deixar passar essa oportunidade de estarmos juntos. Senhor Jesus, amigos da espiritualidade, Maria Santíssima, Dr. Bezerra, todos os amigos da espiritualidade, os nossos amparadores, agradecemos a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento, em nome de Jesus, para servir, compartilhar, acrescentar, trocar ideias, trocar energia. Que esse momento seja um momento muito enriquecedor. Que, de repente, seja uma oportunidade de a gente tocar o coração de alguém, de a gente levar uma boa energia, de acontecer algum despertamento, porque não é por acaso que estamos aqui. Estamos muito gratos, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir sempre. Peço a Deus que nos ilumine, para que a gente sempre esteja atento aos sinais, atentos à nossa intuição, e que a gente tenha muita coragem de viver segundo o Evangelho de Jesus e seguindo o nosso querido Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, e que a gente tenha sempre a consciência de que ele nunca nos abandona, que às vezes a gente dá uma distanciada, mas ele está sempre ali com a mão estendida para a gente. Que assim seja. Que assim seja. Bom, como eu comentei, né, é o último dia do mês, eu comentei até agora na nossa oração, mas eu até fiz uma brincadeira com a Sandra, que a gente vai falar hoje com o tema que vocês estão vendo aí na legenda, sobre saúde mental e emocional referente ao Janeiro Branco. A gente não podia deixar passar em branco essa campanha do Janeiro Branco. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa campanha, né? Porque às vezes vira o ano, a gente já fica pensando em IPTU, IPVA, e vem tanta coisa, né? Junto com o ano novo, além do coração cheio de expectativas, né? Mas o Janeiro Branco, ele é uma campanha do governo federal. O governo federal, ele está com uma... como eu vou dizer, com uma meta, assim, coordenando, cada mês eles colocam uma cor e um tema. Vocês já devem ter ouvido falar de Outubro Rosa. Outubro Rosa é muito famoso já, porque já foi muito divulgado. Tem, por exemplo, o Cristo Redentor fica cor-de-rosa. Eles fazem esse tipo de divulgação que a respeito, eles priorizam a divulgação e a campanha de prevenção de câncer de mama. Geralmente acontece em outubro. O Novembro Azul também, que é câncer de próstata, o tema. Então, o governo está fazendo isso. E é muito bacana porque ajuda a divulgar as informações em redes sociais, em mídias, televisão, enfim, várias coisas, assim, várias formas de divulgar essas informações. E o Janeiro Branco, eu achei muito interessante a sacada do branco, porque, assim, quando a gente vira o ano, geralmente a gente fala, tem que passar de roupa branca. Aí a gente recebe mensagens assim, você recebeu 365 dias de páginas em branco para começar. Então, eu achei muito, muito interessante usar o branco e o janeiro também, por ser um começo, um início, novos começos, né? Então, eu achei que funcionou muito essa forma de divulgar. E sobre o que trata, né? Eles falam sobre a saúde mental e emocional. Essa proposta, ela é muito delicada, ela é muito importante e, assim, eu acredito que é uma forma muito importante também de divulgar, falar sobre o assunto,
Que quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente conhece, menos preconceito a gente tem. E essa conscientização que o governo está tentando fazer brotar nas pessoas, ela é tão significativa porque o número de transtornos emocionais e mentais que afeta, tem cada vez mais afetado todo mundo. Todo mundo conhece alguém que tem algum problema de insônia, de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, de transtorno de bipolaridade. Então, nunca se ouviu falar tanto disso. Só que a gente ouve falar e a gente não sabe o que é, não sabe o que se trata, não sabe o que pode ser. Então, assim, eu acho muito importante. Então, se você tiver interesse e entrar bem aprofundar nesse assunto, no site gov.br do governo, lá ele fala, tem links, tem ONGs, tem sites, palestras. Então, assim, você vai navegando, é bem intuitivo e tem bastante informação. Eu até anotei aqui que o governo, qual é o intuito, né? É incentivar a discussão. Então, é uma forma de falar, ó, se o governo está falando, então tem um porquê, não é só, não, sabe? Porque muita gente às vezes fala que doença mental é frescura, é problema, tem a ver com isso, com aquilo. E não é uma coisa muito séria. E é para quebrar preconceitos. E uma outra coisa é estimular o cuidado por parte de cada um. Então, assim, quanto mais a gente entende, mais a gente consegue lidar com naturalidade, aceitar as situações e respeitar. Por quê? Porque o novo sempre assusta. E quando a gente fala de problema mental, é uma coisa desconfortável. Porque a gente vem, assim, a gente que não é mais tão jovem, né, a gente vem de uma geração de muitos estigmas, né? Quem vai em psicólogo é louco. Então, tem muitas coisas, assim, que ainda são muito fortes. Então, a gente sabe que existem essas condições que elas são, assim, condições psicologicamente alteradas que as pessoas apresentam de uma forma geral. E é muito difícil, porque o que acontece? As pessoas julgam muito os comportamentos dos outros, apelidam. Então, a diferença ou a indiferença afeta as pessoas. Por isso que é muito, muito importante. Às vezes a gente sabe que existe, por exemplo, a depressão, a tristeza, e aí às vezes você fica com vergonha de admitir que você está sentindo alguma coisa, por causa de medo do que os outros vão pensar, do que vão falar de mim. Porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um marido, eu tenho um cachorro, eu tenho coisa assim. E como que eu posso estar assim se tem gente passando fome? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente mesmo se julga numa condição dessa. Então, é muito, muito difícil. Aí o que acontece? O medo paralisa e acaba que agrava a situação. Aí quando a pessoa vai procurar ajuda, está num estágio muito avançado e é muito, muito difícil. Então, aí tá, assim, eu achei muito, muito pertinente mesmo, sabe? E além da informação sobre as doenças e tudo mais, essa campanha, ela fala dos benefícios previdenciários que existem. Então, assim, é uma coisa séria, porque existe uma lei que garante o trabalho. Por exemplo, se você precisar se afastar do seu trabalho para se cuidar, existe uma lei criada especificamente para isso. Então, é uma coisa séria, é uma coisa que acontece, não é uma frescura, é uma situação muito real. Então, a gente precisa ficar muito atento aos sinais, ficar atento a si mesmo. Fiquei 2 noites sem dormir. Não tenho vontade de fazer nada. Uma tristeza. Mas o que vão pensar de mim? Então, assim, é muito complicado, porque hoje, assim, a gente vive numa condição que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Ele fala que, assim, as pessoas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós, mulheres, principalmente, né? Desculpa os homens, mas a gente tem essa facilidade nesse sentido, né? E, assim, acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a que preço? Às vezes, o preço da nossa saúde, o preço da nossa paz, o preço da nossa tranquilidade, ele é muito alto, é um preço muito alto a pagar.
Então, não tem problema você recuar e dar um passo atrás, parar e olhar para você. Às vezes uma dor de estômago. Então, tudo a gente tem que ficar alerta. Queda de cabelo. Então, assim, o corpo dá sinais. E aí, quando você vê, você é obrigado a parar por causa de alguma coisa que somatizou no seu organismo. Então, o seu organismo é uma máquina tão perfeita que Jesus fez que ele para que você consiga olhar para você, se tem alguma crise, alguma coisa. É muito difícil de aceitar, mas não dá para lutar contra isso. Eu acho que é uma oportunidade de autoconhecimento. Muitas vezes, assim, as pessoas que passam por essa situação ouvem aquela frase: ah, mas é falta de Deus, isso é falta de Jesus, e não é. Não é. Porque qualquer pessoa, qualquer que tenha qualquer religião, tá suscetível a isso, porque nós somos humanos, isso são problemas humanos, são problemas que nós mesmos criamos para nós mesmos. Então, o excesso faz isso, o excesso de trabalho, o excesso de telas, o excesso de afazeres, várias coisas podem acarretar isso, um trauma pode acarretar isso. Então, assim, até eu vou deixar mais para a Sandra comentar sobre isso, que é mais da área dela, que a Sandra ela é psicóloga, né? Mas, assim, a gente tem que estar atento a gente mesmo, ao autoconhecimento, aos nossos sinais. Assim, às vezes, quando você se perceber, de repente, numa situação que você está com algum problema de saúde mental, emocional, algum desequilíbrio, você pensar, ai, Deus, por que Deus permitiu? Por que aconteceu isso? E assim, Deus permite porque tem alguma coisa para acontecer. Alguma coisa vai sair disso, porque ele não dá uma cruz para a gente maior do que a gente não possa carregar. Aí, enquanto a gente estava pensando sobre isso, falar sobre esse assunto, eu pensei em fazer alguns links com a vida de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, porque ele passou por diversas situações, né? Ele teve situações de alegria, situações de tristeza, situações de traição, ele teve ansiedade, revolta, medo, porque ele sabia o que ia acontecer. Imagina Jesus na véspera de que ele ia ser preso, sabendo que Pedro ia traí-lo. Então, assim, ele vivenciou isso na carne, né? E aí, como Jesus, né? Ele usou essas situações para ensinar a gente, para deixar mensagens para a gente, né? Então eu deixei aqui, eu até vou ler para vocês, porque muito, eu achei muito interessante algumas passagens, né? Em Mateus 11, 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e darei o descanso a vocês. Aí muitas vezes eu vejo assim, a gente se força e se esforça demais para dar conta de muitas coisas, né? Mas tem coisas que a gente não consegue fazer ou lidar. Então a gente tem que às vezes deixar que Deus ou outra pessoa faça para a gente, pedir ajuda. É porque a gente tem que entregar. Parece que é simples, porque é simples, mas é difícil porque a gente tem essa mania de controlar tudo, de ser autossuficiente. Mas, assim, sem Deus a gente não é nada nessa vida, sabe? Esses dias eu tive uma situação assim, eu tava passando no semáforo, aí uma menininha veio e me falou assim: ah, você não tem uma moedinha? Eu tinha 25 centavos. Aí eu dei para ela, aí eu falei: puxa, eu tenho só 25 centavos. Aí ela falou assim: ixi, tia, mas o pouco com Deus é muito. Então, assim, às vezes a gente não percebe, mas assim, ele tá ali o tempo inteiro mostrando pra gente, né? Porque eu acredito que a menininha no alto dos seus 10 anos não falaria isso sem uma inspiração, sabe? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento aos sinais. Nesse caso, aqui eu entendo que, assim, como ele fala da parte do todos que estão cansados e sobrecarregados, eu entendo que tem muito a ver com cansaço mental, esse cansaço mental que a gente vive hoje, né? Então, a gente pode pedir ajuda para uma psicóloga, para uma médica, pedir uma licença, prestar atenção, ver o que está acontecendo. Às vezes, pedir uma ajuda para alguém fazer alguma coisa para a gente, para aliviar o nosso cansaço também, dividir o nosso trabalho, dividir nossas tarefas, seja em casa, seja no próprio trabalho, né? Então, assim, a gente tem as alternativas e Jesus, quando esteve aqui, ele deixou várias mensagens para a gente.
Aí, uma outra que eu achei muito interessante, que diz respeito à tristeza, mas eu relaciono muito com depressão, está em Provérbios 17, 22, que ele diz: o coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, a alegria faz muito bem para a saúde. Estar sempre triste é como se a gente morresse aos poucos. Às vezes, assim, quando a pessoa está deprimida, a depressão invade a vida dela e a tristeza toma conta. Então, muitas vezes as pessoas não comem, não têm vontade de tomar banho, não tem vontade de levantar da cama, só quer ficar prostrada, porque fica muito pesado. Então, esse ressecar dos ossos, eu entendo que o corpo fica pesado. Então, o seu corpo está numa situação que você só tem que pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda, não é ruim, é difícil, porque o bendito do nosso orgulho atrapalha. Então, a gente tem que lembrar a humildade de Jesus enquanto ele viveu aqui. A gente tem um exemplo maravilhoso. Então, a gente não pode esquecer que ele passou por diversas situações, né? E não tem um exemplo melhor. Não tem outra pessoa para dar de exemplo. Sobre a ansiedade, eu achei em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Porque a gente se sobrecarrega hoje com o peso de amanhã. E tudo que é demais pesa, tudo que é demais adoece, tudo que é demais machuca. Então, aí vem de novo uma outra oportunidade para a gente ver quantas vezes a gente está fazendo uma coisa agora, pensando o que eu vou comer, o que eu vou fazer às 6 horas, o que eu vou jantar à noite, que horas eu vou dormir, o que eu vou fazer na hora que eu chegar em casa. Não, e aí a gente não vive o momento presente, acaba às vezes se sobrecarregando, acaba fazendo coisas, cometendo erros, equívocos, bobos no trabalho, às vezes com consequências, às vezes bate o carro, às vezes está distraído, às vezes está dirigindo no celular, pensando no amanhã, pensando no depois, ao invés de estar ali no momento presente. Isso é uma característica da ansiedade, né? A ansiedade é o excesso de futuro. Então, é complicado. E aqui agora eu vou tocar numa coisa assim que é bem complicadinha assim para mim também, em relação a perdão. Lucas 17:3. Se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tem aquela parte que Pedro fala: meu Deus, mas até quando eu tenho que perdoar? Ele fala 70 vezes 7. Aí ele fala só 70 vezes 7, como se fosse matematicamente contado ali, você vai marcando o seu caderninho, né? Então, o que é muito interessante, que eu pesquisei e li, que o perdão, ele alivia esse peso emocional. Ele alivia o peso que a gente carrega, que a gente fica com aquela mágoa, com aquele ranço remoendo dentro da gente, e ele ocupa um lugar que a alegria poderia ocupar, que a gratidão poderia ocupar. Então, quando a gente perdoa, a gente limpa o coração. Porque tem aquela frase: você quer ser feliz ou você quer ter razão? A razão nunca leva a gente em lugar nenhum, né? A gente teria que pensar. E aí eu vi que ele é um poderoso antídoto contra o ressentimento, a amargura que corrói a paz interior. Eu achei bonita essa frase, enquanto eu estava pesquisando sobre esse versículo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a oração. A oração que nos conecta diretamente com Deus. E às vezes é muito difícil a gente ficar em silêncio, se conectar especificamente com Deus e se dedicar a esse momento, porque a gente está nessa doideira, a nosso cérebro não consegue conectar com Deus, não consegue fazer uma oração sem estar pensando em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E aí eu me lembro de várias passagens em que Jesus ele saía, ia para o monte e ele se retirava para rezar. Ele queria paz. E eu lembro que Emmanuel falou para Chico: você vai no quarto, você chore, você reze, você faz, que depois você volta e vamos trabalhar. Então, assim, você tem que ter o seu momento com Deus. Porque Jesus, enquanto ele estava aqui encarnado, ele precisava desse momento com Deus. Então, quem somos nós para não precisar desse momento? Às vezes você não precisa ir a um templo, ir a um centro espírita, ir a uma igreja. Às vezes é só se trancar no quarto, às vezes é só estar em silêncio. Porque o que Jesus quer de nós é o nosso coração. E uma coisa muito importante, que era uma coisa que eu queria deixar também antes de passar para a Sandra, é o mandamento que não é novo, que todo mundo já ouviu isso uma vez na vida, que está em João 13:34, que é:
Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Que aqui ele fala amar-se uns aos outros como eu vos amei. É o poder do amor, o poder do alto amor. Amar os outros como a ti mesmo. Então a gente tem que primeiro se amar para depois amar o próximo. Então a gente tem inúmeros, eu acho que nada do que eu falei aqui é novidade para ninguém. Então a gente tem inúmeros modelos, inúmeras situações em que tudo se aplica. A gente está careca de saber, cansado de saber, mas na hora do desespero a gente não consegue. Então, não deixe de pedir ajuda, não deixe de repente, num atendimento fraterno, não deixe de conversar com um colega, não deixe de pedir 5 minutos para alguém, abra o seu coração, porque às vezes o acúmulo dessas coisas vai adoecendo a gente, porque a gente é só humano, a gente não é uma máquina. A gente dá conta de fazer muita coisa, mas de repente cada um tem o seu limite, cada um tem a sua vivência. E às vezes é difícil porque a vida dos outros a gente resolve rapidinho. Se eu falar para você, eu tô com um problema disso. Ah, mas isso é fácil, isso aí eu resolvo em 5 minutos. E às vezes a pessoa só precisa do seu ouvido. Às vezes a pessoa é pouco que a gente precisa. É a gente que se exige demais. Então eu acho que é um momento muito importante de a gente estudar um pouco mais sobre isso, é uma oportunidade da gente conhecer mais esse assunto, se inteirar, e tem muito a ver com o que a gente fala muito aqui do autoconhecimento. Aí eu vou passar para a Sandra agora, para ela comentar sobre como a gente pode melhorar, como a gente pode se autoconhecer, com todo o conhecimento que ela tem, e ver o que a gente pode acrescentar nisso para você. Espero que a gente consiga despertar pelo menos um pouquinho desse interesse de vocês por vocês mesmos, para a gente se cuidar. Vou passar para a Sandra. Gratidão, Ana. Esse é um assunto que, de alguma maneira, a gente sempre aborda aqui, né? Não com esse chamado específico, mas como a Ana colocou, não é só janeiro que é mês de pensar nisso, né? Janeiro é mês oficial de chamar atenção para isso. E por que é tão importante? Porque, de fato, como a Ana colocou, a gente tende a negligenciar, né? Eu vejo até que, graças a Deus, a maior parte das mulheres faz exame nas mamas, vai fazer mamografia, né? A gente incorporou a noção desses autocuidados, faz exame de sangue, vai no dentista, faz limpeza, mas a saúde mental, a saúde emocional, ela fica muito num lugar assim que quase ninguém pode tocar nesse assunto, a não ser que a coisa já esteja ruindo morro abaixo, né? E em tempos de transição planetária, eu faço até essa pergunta para vocês, porque eu pergunto isso muito para as pessoas que me procuram. Você conhece alguém à sua volta que não esteja vivendo algum tipo de desafio importante, mental ou emocional? Eu não conheço, né? Ninguém. Então, há os que estão lidando melhor com os desafios e aqueles que estão lidando mal, mas estamos todos em grandes transformações. Mundo caótico, mundo hiperexigente, né? Então, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde emocional, provavelmente representa cuidar do aspecto mais importante da nossa harmonia e do nosso equilíbrio. Até porque a gente sabe pela psicossomática que se a gente está com a mente e com os sentimentos equilibrados, dificilmente a gente adoece do físico, porque o físico acaba sendo um lugar que reflete a desarmonia que nasce no mental e no emocional. Então, mas eu queria muito reforçar uma coisa que a Ana já veio dizendo e que eu acho que é o ponto que pode fazer a diferença. É que muitas vezes a gente, né, eu falo isso falando, por exemplo, por mim, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, trabalho com isso, ajudo as pessoas, tenho bastante informação espiritual, sou médium, tenho uma paranormalidade, então você fala, você é uma pessoa que tem que estar muito bem resolvida, né? É mentira, eu sou um ser humano, né? Como você, como eu. Então, assim, não é porque é espírita que quando morre alguém da família não vai viver o luto ou não vai ter desafios nesse luto. Não é porque é terapeuta, não é porque é alguém que estudou, que tem autoconhecimento, que não vai viver um desafio, uma crise emocional.
né? Na verdade, a tendência é quanto mais a gente conhece e mergulha, mais a gente é chamado a enfrentar desafios, demônios, curas profundas de alma, e às vezes a gente de fato se defronta com desafios que são que exigem da gente a procura de ajuda, né? Que exigem, por exemplo, da gente a utilização de um medicamento, que é uma coisa que, por exemplo, é um tabu danado, né? As pessoas às vezes me procuram na terapia, não, mas o médico me recomendou tomar um remédio, mas eu queria que você me dissesse, eu posso tomar? Né? Não é errado eu tomar, quase como se fosse assim, eu tomar é como se eu estivesse assinando um atestado de incompetência, ou assinando que eu realmente estou muito mal, que é uma coisa assim, estou quase louca, ou estou louco, né? Gera melindres e dificuldades muito sérios, né? E aí a gente faz aquela reflexão, se você tiver com uma infecção urinária, você não vai tomar antibiótico, né? Se você está com desequilíbrio que alcançou um índice que tocou o seu cérebro, que é um órgão do seu corpo e que requer um apoio denso para se reequilibrar, por que você não vai se apoiar nessa medicação, se for o caso de estar sendo orientado por um médico? E aí a gente sempre vai colocar isso dessa maneira, né? É o médico que vai avaliar isso, um bom médico que você confie. Mas aí eu sempre trago também essa reflexão. Então, em algumas situações, a gente precisa procurar um clínico, um psiquiatra que vá fazer essa avaliação junto com a gente sobre a necessidade ou não. E aí eu faço como terapeuta essa outra reflexão, que é, sim, você pode se apoiar no medicamento, mas não apenas no medicamento. Né? Aí a hora que entram os desafios mentais e emocionais, a gente vai precisar também entender o que é que está por trás disso. Que aprendizado eu tenho para fazer, que entendimento, que autoconhecimento, que trabalho de cura, de revisão da minha história, do meu passado, dos meus traumas. Enfim, a gente tem um trabalho consciencial para fazer. Né? Só se apoiar no medicamento pode não ser um bom caminho de verdade, porque aí vai gerar uma dependência, ou vai gerar uma situação que não avança. Mas eu tomo medicamento há muito tempo, quer dizer que eu então estou fazendo tudo errado? Cada um é cada um, cada situação é única, ninguém compara nada com ninguém, e a gente nunca deve julgar. Né? Para a gente entender o que é bom de fato para a gente precisa se conhecer e procurar ajuda quando é o caso de bons profissionais. Né? O outro a gente nunca vai ter como avaliar e entender, porque cada um é único, cada situação é única. Mas o que a gente vai recomendar é isso, procure bons profissionais. Como a Ana colocou, não apenas, né, do ponto de vista médico, psicológico, terapêutico, mas procure ajuda espiritual também, procure apoio de grupo, procure atividades que complementam, que fazem um bem danado, como uma yoga, como uma caminhada. Algumas pessoas correm e têm um resultado maravilhoso com isso. Né? Eu falo sempre que nos meus momentos de dificuldade, eu falo assim, eu corro para o pronto-socorro, e quem me conhece já sabe que o meu pronto-socorro é natureza, né? Então, quando eu morava em Bauru, eu corria para o Jardim Botânico, eu falava, vou indo para o pronto-socorro. Aqui eu vou em outros lugares, mas por quê? Porque é lá que eu encontro o recurso que eu preciso para me reconectar com Deus, para me reconectar comigo mesmo, para acalmar a mente, para meditar, para fazer cromoterapia, né? Porque quando a gente está no verde, o verde é equilíbrio, é harmonia. Então, veja, Ana me propôs, né? Fala o que a gente pode estar fazendo na busca desse equilíbrio. Também tem muito a ver com autoconhecimento, tem a ver com você descobrir o que é que traz harmonia para você. Qual é o caminho que é bom para você? Né? Às vezes, algumas pessoas falam assim, eu tenho uma amiga, ela está muito mal, eu já falei para ela fazer terapia, eu fico insistindo com ela, mas ela não vai. E aí eu falo para essa pessoa, não, a terapia não é o melhor caminho para todo mundo. Algumas pessoas não estão no momento de fazer terapia, não é isso que é o chamado dela, ela não despertou para isso, ainda não faz sentido para o coração dela. E às vezes o caminho pode ser outro, pode ser religioso, pode ser ela desenvolvendo um caminho artístico, enfim. Né? Os caminhos são inúmeros e são de cada um.
O importante é que você não negligencie, né? Que você conte para você, eu não estou bem, e eu não estar bem não é vergonha, é humano, e eu preciso encontrar estratégias honestas, sinceras, para me reequilibrar. Né? E eu vou buscar isso, me ouvindo, pedindo ajuda das pessoas que eu confio, quando eu estiver perdido, buscando orientação. Né? Então, mesmo que não seja o caso de fazer uma terapia, mas pelo menos buscar a orientação de um terapeuta que pode te ajudar a se direcionar, a encontrar, porque tem hora que a gente está tão confuso e perdido que a gente não sabe nem pensar. Né? E como a Ana disse, às vezes o que a gente precisa é que alguém nos ouça, porque quando a gente, inclusive, fala para alguém, a gente se ouve. Porque às vezes a gente tem dificuldade até de se ouvir. E isso é muito humano. Né? Eu falo, sou tão abençoada que eu tenho tantas pessoas, amigos, eu tenho inclusive uma amiga terapeuta maravilhosa que eu falo, eu estou precisando que a gente bata um daqueles papos terapêuticos, porque é a hora que eu começo a entender onde é que está enroscando e pegando. Né? E sim, a gente precisa do olhar do outro. Às vezes está no nariz da gente e a gente não enxerga. É tão fácil para mim, quando alguém fala dos problemas dela, eu identificar, mas nem sempre é tão fácil eu identificar os meus. Então, essa humildade que a Ana colocou e ao mesmo tempo esse respeito pelo seu próprio jeito. Então, o que é que faz bem para você? A solução que um encontrou não é a mesma que pode te servir. Então, cheque, experimente, sinta. Às vezes você foi num psicólogo, foi num terapeuta, não funcionou, mas não quer dizer que com o outro não vai funcionar. Se dê a oportunidade, procure outro, até aquilo que encaixa com você, até aquilo que faz sentido para o seu coração. E é isso. A gente buscar o equilíbrio de todas as formas, né? Então, voltando na frase lá do Janeiro Branco, o branco é o tema da paz, né? Primeiro dia do ano é o Dia Mundial da Paz. Né? E a gente, para ter saúde mental, saúde emocional, em primeiro lugar, em última instância, vai precisar da paz. E a paz a gente busca e encontra quando a gente acha esse equilíbrio, né? Como a Ana colocou, entre a vida profissional, a vida pessoal, entre a realização do que é sonho verdadeiro, do que é vocação verdadeira, e ao mesmo tempo também respeitando os nossos limites e não querendo que a gente seja capaz de viver aquela felicidade doriana que é toda cheia de fantasias e idealizações, né? É vivendo o nosso hoje possível, entendendo a dádiva desse momento. Eu, uma vez, estava atravessando um período depressivo, desafiador, e com dificuldade de me reconectar com a minha alegria, e eu, em oração, pedi inspiração e ouvi de amparadores meus. A gente reencontra alegria quando a gente olha para o que a gente está vivendo, aceita que o que a gente está vivendo é o que a gente precisa e tenta entender o que é que eu quero aprender com isso. Quando eu vou de novo para o aprendizado e eu amo esse aprendizado, a alegria brota dali. Né? Então, viver desequilíbrios mentais e emocionais, como a Ana colocou, é uma oportunidade. Tem sempre aprendizados lindos, tem sempre chance de conexão com a nossa alma, né? Rumi, que é um poeta que eu amo muito, ele diz que é pelas feridas que a gente carrega que a luz de Deus entra dentro da gente. Então, as feridas são portas para a gente ser tocado em profundidade. Então, também que a gente olhe com esse olhar, né? Que a gente tenha a valorização dessa oportunidade. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Ana, que tocou aí seu coração, se a gente já passa para a vibração. Eu ouvi uma frase esses dias que a gente só se cura daquilo que a gente sabe o que é, né? Sim. Porque sim, não adianta, você só toma remédio para dor de cabeça se você está com dor de cabeça. sim. Então, assim como existem inúmeros tipos de doenças físicas, existem inúmeros tipos de doenças mentais, coisas que a gente nem sabe que existem, que nem estão assim tão em evidência. Às vezes a gente acha que é uma coisa e a outra. Sim. E eu, como já passei por essas situações de transtornos psicológicos, assim, de mentais, eu ficava pensando muito, nossa, mas eu vou ter que tomar remédio para sempre? Qual o problema, né? A pessoa Sim. nasce com diabetes, toma remédio e insulina pro resto da vida. Sim. Então, a gente tem que encarar isso com uma certa naturalidade.
Porque a gente tem cabeça, a gente pode ter problema mental, a gente tem dente, a gente pode ter problema no dente, a gente tem coração, a gente pode ter problema cardíaco. Então, assim, a gente tem que, às vezes, enfrentar com mais naturalidade essas condições. Sim. Porque isso aí a gente vai saber o que a gente tem e vai conseguir se curar. E ainda é uma grande oportunidade de aprendizagem. Então, assim, nada por acaso, eu acredito muito, muito nessa frase, acredito muito que esse carinha que está aqui sempre sorrindo comigo aqui não solta a nossa mão nunca. Graças a Deus. Obrigada, Ana. Então, você que está aí em casa, né? Você que também tem os seus desafios mentais, emocionais, que já passou ou está passando algum desses desafios mais importantes, né? Que você, nesse momento, sinta aqui nesse espaço gostoso que essa equipe linda da ABE preparou para a gente. Eu quero que você imagine que e sinta que estamos dando as mãos agora. E sim, que a gente está no meio da natureza e que essa equipe linda está formando um círculo em volta, atrás de cada um de nós. E que nós estamos juntos nesse momento, primeiro acolhendo no nosso coração o que aí repercutiu da fala da Ana, da minha, né? Porque assim como eu, assim como a Ana, você também tem essas feridas, também tem esses medos, essas angústias, essas dúvidas. Talvez você tenha luto, talvez você tenha depressão, fobias, fantasmas, culpas. Não importa, né? Enquanto a gente é humano e ainda não chegou no estágio de Jesus, todos nós, de alguma maneira, passamos por isso. Então, nesse momento, eu quero que você sinta e que ajude cada um de nós a sentir. Nós nos acolhemos juntos na nossa humanidade que passa por esse desafio. É muito comum quando a gente passa por esse tipo de desafio a gente se sentir sozinho. A sensação de solidão, a sensação de que é comigo, a sensação de que eu estou aqui nessa luta e que tenho até um pouco de embaraço e vergonha de deixar o outro saber. Agora aqui estamos juntos, abraçando juntos isso. Mesmo esses que estão atrás de nós, esses trabalhadores da nossa equipe espiritual aí, eles também têm os seus desafios do lado de lá. Eles também têm que olhar para a própria alma, para os aprendizados, ter a humildade de pedir ajuda para aquilo que não compreende, que não resolve sozinho. Então, eles ressoam nesse momento, esse acolhimento, vindo de dentro do coração deles, que junto com a gente também está aprendendo. Jesus, como a Ana nos lembrou, deixou transparecer no rosto essa humanidade que veio aqui abraçar as dores humanas, tanto físicas como emocionais, como mentais. E veio atravessar isso com a gente para lembrar o nosso coração de que tem caminho. Não importa quão difícil pareça, quão difícil seja, a gente não está sozinho. E se a gente tiver paciência, perseverança e for encontrando as respostas que falem com a gente vai avançar, vai progredir, vai curar. Então eu te convido, respire fundo, solte o ar bem devagar e a hora que você estiver soltando o ar, deixa sair de dentro da alma um pouco desse cansaço, desse peso, dessa angústia, dessa sensação de solidão, de cobrança. Vamos lá, de novo, inspira,
E a hora que você estiver soltando, solta lá do fundo as coisas que você sabe que estão aí, ou que você não sabe e talvez agora esteja reconhecendo e permitindo emergir para a consciência também. Quanto medo a gente carrega, quanto medo. Quanta tensão, quanta pressão, quanta cobrança, quanta autocobrança. Quantas preocupações, né? Bem como a Ana lembrou, janeiro a gente tem um monte de preocupações com tantas contas, com tantas coisas, com tantas pessoas, com tantas situações. Pelo menos nesse momento, vamos tentar liberar um pouco disso também. Vamos soltar, vamos juntos, ainda de mãos dadas, amparados no amor maior, amparados no coração gigante de Jesus, o coração imenso de Deus. E agora eu te convido que você continue soltando tudo isso, que puder soltar o que for vindo, mas comece então a permitir que o espaço vazio que se abre disso que você está liberando possa ir sendo preenchido por essa chuva fininha, delicada que agora cai sobre nós, como um presente do céu. Deixe que ela vá entrando e ocupando os espaços da mente, do coração. Vá penetrando os nossos chakras, nossos campos de energia, adentrando o nosso corpo dolorido, cansado. Sexta-feira sempre um dia que a gente já traz um pouco do fardo da semana, o fim do mês. Deixa essa chuvinha de amor, de paz, de vitalização, de frescor, preencher os órgãos. E se você tiver algum lugar do corpo que tenha estado mais dolorido, mais sofrido, ou até adoecido de verdade, nesse momento você pode colocar suas mãos e permitir que as suas mãos sejam utilizadas pela espiritualidade para trazer energia de cura, de harmonização, de restauração. Com carinho, com amor, toque seu corpo. Sinta as suas células. Emane amor para elas. Se tiver mais de um lugar, pode trocar. Vá seguindo a sua intuição, porque sim, nesse momento você está muito bem intuído pelo seu anjo da guarda, pelo seu próprio Deus interior e por essa equipe linda que sim também está te assistindo, me assistindo, assistindo cada um de nós. E enquanto a gente vai cuidando de si com carinho, a espiritualidade trabalha agora nas águas.
Continua trabalhando com o nosso campo de energia, com a nossa casa. E a gente segue em respiração profunda, recebendo e ao mesmo tempo a cada expiração liberando um pouquinho mais das coisas que têm sobrecarregado você. Deixa que a calma, que a paz dessa energia branca, sinta essa luz branca, branca, cheia de paz descendo agora. E que possamos nos unir na paz, em paz, vibrando paz, desejando paz ao nosso planeta, desejando paz à nossa família, aos nossos amigos. Às vezes tem alguém que nesse momento você queira mentalizar. Deixa que a paz os envolva. E nós também unimos, criando um grande e lindo campo de energia que nós oferecemos a Jesus, oferecemos ao Dr. Bezerra de Menezes e essa equipe linda da ABE, para que seja usado nos trabalhos lá da ABE ou os outros trabalhos de cura, tanto do planeta como daqueles que estão necessitados, sejam humanos, animais, vegetais. Que essa energia linda se expanda e que envolva através da misericórdia de Deus. Expandimos um pouco e agora voltamos ao nosso próprio coração. Num movimento gostoso de gratidão. Somos gratos por esse momento, gratos por esse espaço de encontro. Eu sou imensamente grata por ter esse espaço, por fazer parte dele, por fazer parte da ABE, por estar com vocês, com cada um de vocês, por estar com você, Ana, aqui, mas por cada um da ABE que eu sei que se junta a gente de casa, né? Para as pessoas que estão agora lá no centro trabalhando, estamos todos juntos nesse amor, fazer parte dessa irmandade, dessa energia. Abençoe imensamente a minha vida e imagino que igualmente a de vocês. Então, eu finalizo nesse sentimento enorme de gratidão, uma alegria recomeçar esse ano aqui com vocês, que a gente tenha muitos aprendizados bonitos. Daqui 15 dias eu quero trazer a continuidade daquele trabalho que a gente começou, de falar das frequências, né, de Hawkins lá. Vamos continuar trabalhando, as pessoas deram um feedback gostoso, que está sendo válido, para mim também. Então vamos retomar. E minha gratidão enorme pela presença de vocês, pela energia, pela vibração. E agora eu passo para você, Ana, para você também fechar e se despedir. Um coração cheio de gratidão, que eu agradeço a minha querida Sandra, que eu amo, a todos vocês que participaram desse momento, que dividiram essa energia, que tiraram essa horinha para estar aqui com a gente. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, foi excelente. E que esse ano novo que se inicia seja transformador, que a gente consiga ser melhores do que ontem, e estar sempre um passo na frente e de mãozinhas dadas com Jesus sempre. Muito obrigada de coração. Até a próxima. Até. Um beijo. Tchau, um abraço.